a vila, mas as pessoas modificaram as suas casas, né, e construíram as coisas conforme as suas necessidades. E eu acho que isso foi essa sacada, né, com a maneira como a gente imprime a nossa, vou colocar assim, a nossa personalidade, né, nos espaços, né, nas realidades. Isso é muito interessante do ponto de vista científico, né, para a gente explorar. E achei muito legal isso que o Zé falou, né, dos encontros de realidade. Eu tive esse outro encontro no nível da minha orientação também, né? Você falou, eu tive uma professora da egiptologia e uma professora da arqueologia, que tiveram formações muito diferentes e que me ajudaram a justamente explicitar essas diferenças das disciplinas no trabalho, né? Então, em vez de tentar achar um denominador comum, né, dizer, vamos resolver a crise, né, a visão distinta de cada uma, vamos falar dessas distinções, né, e como que a abordagem de uma e de outra pode ser interessante, né, para a gente entender certos aspectos. E eu acho que esse é o desafio da gente, assim, quando a gente faz um trabalho, primeiro, né, relacionado ao passado, porque a gente nunca vai ter a dimensão total do que foi aquilo ali. A gente tem fontes muito fragmentadas, a gente tem uma série de camadas de interpretação que são muito problemáticas, né? E a gente tem perspectivas diferentes hoje entre os próprios acadêmicos, né, que enxergam aquilo de formas diferentes e discordam, né? E é importante que a gente discorde, porque o debate precisa acontecer, mas ele também precisa levar em conta a maneira como essas coisas são percebidas hoje por diferentes grupos, né? Então, até se a gente pegar, por exemplo, ali em Amarna, né, a construção do centro de visitantes, aquilo é diferente para as mulheres, para as crianças, para os professores das escolas que estão ali, né, que se aproveitam do espaço para fazer atividades com as crianças. É diferente para os inspetores egípcios, que têm uma agenda muito clara, né, com o material arqueológico. Ela é diferente para nós, que, enfim, né, e dentro da equipe, né, você tem uma pessoa, um alemão, um inglês, um americano, um australiano, enfim, são pessoas que têm referências sociais e culturais muito distintas. Então, eu acho que essa riqueza do trabalho ajuda, né? Ela dá muita atenção, como disse o Zé, assim, né? A gente não sai de uma experiência dessa sem uma crise existencial ou uma crise de pesquisa, mas eu acho que é dessas crises que a gente consegue pensar novas metodologias, pensar parcerias, propostas novas de leitura. E eu acho que tem que ser esse o caminho, né? Se a gente parar de ter isso, eu acho que a gente termina com a ciência, né? Enfim, acabou, né? É isso, né? Eu acho que teve uma entrevista que eu fiz uma vez que era com uma executiva que ela falava bastante sobre diversidade, e aí ela estava comentando, né? Que assim, a diversidade ela não vem para facilitar o processo em si, né? Ela vem para trazer riqueza, e aí dessa riqueza precisa ter debate para ela acontecer, né? Precisa ter reflexão, não é uma coisa 100% tranquila, mas ela resulta em alguma coisa mais interessante, que eu acho que é bastante do que esse debate aqui também que vocês trouxeram enriquece, né? Trouxe bastante olhares diversos. Eu estou bastante feliz assim com essa conversa. E eu queria que vocês contassem para a gente fechar aqui um pouquinho como que tá, né, hoje em dia os projetos de vocês. Eu sei que a pandemia trouxe aí barreiras, né, para muitas coisas, principalmente essa questão de pesquisa em campo, né, de estudo em campo. Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho como que tá agora e quais que são as perspectivas para a gente poder acompanhar aí o trabalho de cada um. Acho que a gente pode começar com o Zé, contando um pouquinho, voltando para contar um pouquinho aí sobre o BAP, sobre o trabalho dele. Como que tá, Zé? Bom, em relação ao BAP, infelizmente, ano passado a gente não pôde ir por conta da pandemia, né? Por conta da questão sanitária, a gente decidiu não ir para Luxor. Então, a etapa que estava programada para 2021, infelizmente, não aconteceu. A nossa última etapa foi em 2020, foi em janeiro de 2020. Ainda não havia sido decretada a pandemia, mas já existiam alguns casos no mundo. 2020 foi um ano extremamente interessante, porque a gente está escavando hoje a Sala das Estátuas, onde ficam as estátuas dos proprietários da tumba, o Amenhotep e a Inutiri, que era a esposa dele,
e a gente encontrou o poço que leva, muito provavelmente, à câmara funerária, né? Ao mesmo tempo, dentro da tumba, a gente conseguiu evidenciar todo o piso que foi feito pelas populações modernas, Kurnawi, que habitaram a tumba e que cobrem, regularizam todo o piso, é um piso de adobe, a gente conseguiu evidenciar. E embaixo de um desses pisos, a gente encontrou o que pode ser uma oferenda moderna, né? Kurnawi, que não se sabe direito exatamente para quê, mas muito provavelmente associada ao processo de busca de antiguidades, né? Como eu falei para vocês, os egípcios acreditam que muitas dessas tumbas eram habitadas por gênios, né? E os gênios que habitam tumbas são grupos de gênios muito específicos, são gênios protetores de tesouro, né? Eles estão ali para proteger os tesouros que estão dentro das tumbas. E muito provavelmente a oferenda que a gente identificou está associada à tentativa de aplacar a ação desses gênios protetores para permitir que as pessoas coletassem, né, as antiguidades do passado, porque a gente, inclusive, quando entrevistou o antigo morador, ele disse que a família dele vendeu a tumba, né, enquanto eles moravam, vendeu a casa, e o comprador, a primeira coisa que fez foi fazer um buraco na sala das estátuas em busca de objetos antigos, né? Mas ele foi logo contido porque a casa foi recomprada, enfim, toda uma discussão imobiliária em relação à compra e venda de tumbas. Então, a ideia é continuar, né, a escavação desse setor, que muito provavelmente é a câmara da funerária, onde o Amenemhet provavelmente foi enterrado, e ver se existem outras conexões abaixo da Câmara das Estátuas. A ideia é voltar em 2022, mas como o ritmo de vacinação no Egito está muito lento, a gente ainda não tem muito claro se vai haver ou não etapa, né, em 2022, porque não adianta a equipe toda estar vacinada, mas a população egípcia não está, porque a gente seria, por exemplo, funcionaria como vetores da Covid, coisas assim, e ainda mais colocaríamos parte da equipe em risco. Então, a gente não tem muito claro ainda. E existe toda uma outra questão, que embora a gente tenha financiamento, por exemplo, da FAPEMIG aqui, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e o apoio político e financeiro da reitora Sandra, da reitora da UFMG, existe, lógico, uma necessidade muito grande, que é de financiamento, né? A gente tem buscado linhas de financiamento junto ao CNPq, junto às instituições de fomento, mas a gente também tem procurado cada vez mais dentro do empresariado brasileiro que atua no Egito, né? E eu acho que nesse caso, inclusive, o papel da AMBA é extremamente interessante de aproximar, né, os pesquisadores brasileiros que trabalham no Egito com os empresários, porque a gente sabe de vários empresários que têm desenvolvido atividades econômicas no Egito, e eu acho que é um caminho que a gente pode buscar para o financiamento desses trabalhos acadêmicos. Então, a ideia é voltar em 22, né, em março de 2022, fazer 30 dias de campo, mas a gente ainda não tem isso fechado, não só pela questão da pandemia, mas também pela questão do financiamento. Com certeza em 2023 a gente vai, 2022 ainda está em aberto. Bom, e o BAP também está em algumas redes sociais, né? Eu sei que está, acho que no Instagram, né, professor? Então, quem quiser acompanhar. E na AMBA também a gente está sempre em contato, então, assim que tivermos novidades, a gente pode também falar sobre isso lá. Realmente, essa questão do investimento, né, em pesquisa é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento aí, tem que estar sempre cobrando para ter resultado depois que precisa ser investido, né, agora. Então, muito interessante isso. E, Thaís, conta pra gente também um pouquinho agora em relação a você, como que você está lecionando na USP aqui também, quais que são as perspectivas aí também para o futuro do seu trabalho? Terminei o doutorado ano passado, né? Voltei para o Brasil na semana que fecharam tudo, então dei sorte, né? Consegui entrar. E tem sido muito bom, né? Eu acho que a perspectiva profissional, assim, eu fiquei muito surpresa. Eu sou hoje pós-doutoranda do Departamento de História, né? Na USP. Tenho feito um trabalho em colaboração com a minha antiga orientadora, né? A Linda Hewling, em Oxford.
e o nosso projeto é um projeto dedicado a entender espaço doméstico, e a gente está olhando essas ocupações, né, egípcias durante o Reino Novo em territórios estrangeiros. Então a gente sai um pouco do território egípcio e a gente estuda, né, como é que eram essas habitações, por exemplo, na região da Núbia, na região do Levante, né, e é muito interessante ver esses contatos, né, entre essas casas, essas culturas, vamos colocar dessa forma, porque existe um projeto de ocupação egípcio do Estado faraônico nessas regiões, nesse período, e em que medida as comunidades estabelecidas ali, elas levam características habitacionais, né, de arquitetura, de distribuição e organização do espaço, que são egípcias, mas elas adaptam uma série de outros elementos que são locais. Isso por conta de paisagem, né? Então a gente tem situações climáticas distintas e, claro, práticas sociais, né? É importante pensar que viver na casa não é só, enfim, a casa não é uma caixinha que você fica lá dentro, né? É um espaço que está sempre em mutação, né? Nunca existe uma casa pronta, organizada, só a da Barbie, né? E ainda assim, eu acho que isso que é interessante de olhar no material arqueológico. Então a gente está com esse projeto que, enfim, eu faço aqui no Brasil, né, no meu pós-doc, ela lá, e a gente trabalha juntas os resultados. E comecei esse ano como professora da USP, também do Departamento de História, dando a disciplina de Arqueologia, e a gente tem feito uma série de outros projetos aí, né? O ano passado a gente fez o primeiro curso online, aberto, gratuito, de língua egípcia aqui no Brasil. Foi uma coisa assim que eu fiz isso em parceria com um grande amigo e colega, o Ronaldo Gurgel, que é egiptólogo, está em Portugal hoje, um brasileiro, e inclusive escreveu a primeira gramática de língua egípcia em português, né? Então, o Ronaldo e eu, a gente deu esse curso, está terminando agora o curso avançado, e foi maravilhoso. A gente teve alunos do Brasil todo, né, assim, de literalmente norte a sul. Então, é muito bom ver a egiptologia se expandindo, né? A gente não está mais no eixo Rio-São Paulo, né? Como era antigamente. A gente tem excelentes centros de pesquisa hoje no Rio Grande do Norte, né, no Rio Grande do Sul, espalhados, né, pelo país. Eu acho que isso é muito bom para a gente, sabe? Assim, acho que dá ânimo, não só para quem já está na área, né? Possibilidade de ter parcerias e colegas aqui no Brasil para conversar, para discordar, mas eu acho que principalmente para os alunos que estão chegando, né, a perspectiva de trabalho é maior, apesar de todas as dificuldades que a gente tem com pesquisa na área de ciências humanas no Brasil, né, enfim, que sempre sobra, a gente tem essas dificuldades de financiamento e tudo mais. Eu ainda continuo parte do Amarna Project, né, fazendo, e a gente está com a mesma questão em relação às escavações, enfim, em que medida a pandemia impactou aí o trabalho, né, de campo. Mas, por outro lado, eu acho que ela também abriu muitas possibilidades de parceria, né? A gente fez, o ano passado eu tive a oportunidade de participar de muita coisa que aconteceu online, graças à pandemia, né? Os pesquisadores têm se organizado para fazer as conferências, que para quem está no Brasil facilita bastante, né? Porque a gente não depende de financiamento para poder viajar, para poder apresentar o trabalho. Enfim, a gente esse ano organizou outros eventos também em parceria com os colegas lá fora, que foi possível justamente por conta, né, das plataformas online. Então, apesar das dificuldades, né, e da situação terrível que a gente teve de mortes, enfim, de perdas, eu acho que tem um ganho aí, que é a possibilidade da gente continuar as discussões acadêmicas, os trabalhos, de forma remota, né, e num certo sentido, isso para quem está na periferia, né, da produção de conhecimento, foi muito favorável. Acho que a gente tem aproveitado isso de uma forma muito positiva e criativa também, né, que eu acho que essa que é a parte bacana. E aí vamos ver, né, o que vai acontecer daqui para frente, tá? Tem muito chão ainda para rolar. O que vai acontecer a gente sabe, é um convite do BAP para a Thaís vir participar das nossas pesquisas. Ó. Olha só, agora... E até sem falar.
Gente, foi muito bom esse papo. Agora eu já tenho certeza que ele vai continuar aí, né, depois dos bastidores.